Graça e paz, igreja. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Esperança em tempos de crise. Esperança em tempos de crise. E antes, eu quero que vocês pensem nessa pergunta. Você já se deparou com alguém, conversou com alguém, encontrou alguma pessoa que ao conversar com ela, você percebeu que ela não tinha esperança nenhuma perspectiva de futuro, de vida, nada que poderia preencher o seu viver, o seu futuro? Já encontrou pessoas assim? Quando você conversa, tudo que ela tem para dizer é algo ruim, ela não consegue expressar nada positivo, e então ela tem dificuldade de encarar o futuro e o presente com uma boa perspectiva. Talvez você já tenha encontrado várias pessoas assim. Eu acredito que todos vão concordar comigo que nós hoje vivemos tempos onde várias áreas estão em crise. E a gente poderia dizer na política, na economia, na educação, na saúde e também na espiritualidade. Se você conversar com uma pessoa mais idosa e ela contar para você como é que era a vida dela na igreja alguns anos atrás, ela vai contar assim: eu ia a pé, eu tinha lampião, nós fazíamos culto sem nada, era um violãozinho, e era isso, era aquilo, e andava 2, 3 quilômetros, com chuva, com sol, com barro, sem barro, ia a cavalo, a pé, né? E o que eu acho bonito nessas histórias é a espiritualidade sadia que cada um deles possuía. E hoje nós podemos dizer que a facilidade tem nos deixado, no mínimo, preguiçosos e também relaxados, porque nós temos muita facilidade. Uma boa parte dos irmãos aqui na igreja possui carro, e se não tem carro, alguém pode dar carona. E se tem carro e tem carona, talvez mora pertinho da igreja, dá para vir a pé, sem gastar um tostãozinho, né? Só gasta talvez a sola do sapato. E aí mesmo assim, não vou dormir até mais tarde. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir. E é o domingo o dia que Deus pediu para a gente. Então, nós percebemos uma crise em diversas áreas. E se você for parar para pensar, você vai ficar triste. Porque se você for uma pessoa que se dedica nessas áreas, você vai dizer: puxa vida, como mais pessoas poderiam estar aqui conosco nessa manhã, por exemplo. Agora, para onde ir quando as portas se fecham e parece que não há mais luz no fim do túnel? Você já foi pego por um temporal, daqueles assim que nem com guarda-chuva você consegue sair sequinho? Eu já fui pego por um temporal quando o guarda-chuva até virou o contrário, né? Quebrou e eu me molhei inteiro. Pois é, muitas vezes o temporal vem e nos alcança, e ele deixa marcas. E um sentimento importante que nós temos que ter, né, é o que eu devo pensar, como fazer, como agir. Então imagine você no meio dessa tempestade. Eu escrevi aqui um texto, vou ler para vocês. Imaginem os raios como rápidos chicotes de neon rasgando os céus, deixando os rastros de luz extremamente claros, seguidos
de estrondosos trovões que ecoam como assustadoras bombas. As pessoas correndo desesperadas em busca de abrigo, enquanto seus guarda-chuvas acabam virando ao contrário, tornando-se inúteis, vulneráveis e impotentes contra a fúria do vento. Imaginando essa cena, que eu já vi várias vezes, eu pensei nesse texto de Naum 1, versículo 3, a parte B apenas. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Ele está acima. Ele é tão poderoso que isso não o atinge, mas nos atinge. Um vendaval pode destruir a nossa casa, pode destruir as nossas vidas. Sabemos que além do fenômeno físico propriamente dito, Deus também caminha através das tormentas de nossas vidas. E aí cada um tem as suas. Talvez a gente não fale, talvez a gente não expresse, mas lá no seu íntimo, lá no seu coração, onde somente Deus conhece, onde somente Deus sonda, lá talvez tenha a sua tormenta. Talvez você está vivendo como um barco a mar aberto, e as ondas vêm, batem em você e quer te afundar. Mas você está ali. E uma boa notícia é que Deus está com você. Em meio à crise, em meio às dificuldades. Mas nós conhecemos essa característica do nosso Pai. Mas em meio às dificuldades, pode dar mais um clique. Em meio às dificuldades, como podemos perceber a presença de Deus quando a água está subindo, 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 e o desespero nos deixa sem ar, e a água inunda todo o nosso ser? Como Deus atua em meio aos furacões das enfermidades, dos conflitos familiares, dos divórcios, filhos em situações de decadência, envolvidos alguns com vícios e rebeldia, falência financeira, relacionamentos estremecidos e abalados pela falta de perdão e amor mútuo. Como perceber Deus em meio a tudo isso? Como Deus age em meio a tudo isso? Como perceber Deus nos acidentes, nas mortes fatais de pessoas queridas, em crises emocional, quando parece que não há esperança, mesmo você conhecendo a esperança, mesmo você sabendo quem é a esperança? O que acontece em meio às tempestades, das irritações? Aí você pode pensar no seu lar, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, dos seus pais, e aquele emaranhado de sentimentos que nos levam às brigas e às irritações, e com isso as frustrações e também as decepções. E nós vivemos isso. Eu sou crente, eu não passo por isso. Verdade que nós passamos também, mas como eu devo encarar tudo isso? Como ficam então os redemoinhos decorrentes de nossa própria desobediência ao pecado, a Deus, e por causa do pecado? Ou então, o que nós podemos dizer sobre as consequências das decisões erradas dos outros, que nos afetam? E vem como uma grande bola, sabe aquela bola que destrói prédios? Vem, pum, e nos derruba. Como encarar isso?
Como entender que Deus está em meio disso? Será que Deus compactua, concorda? Será que Ele fica feliz com a maldade, com aquilo que está acontecendo de ruim conosco? O que fazer quando a dor está insuportável? Quando você está desesperado, você não consegue gritar? E se você grita, ninguém quer ouvir? Ou ninguém percebe, você está dando sinal de que você está sofrendo, e ninguém ao teu lado percebe, e isso parece que não vai ter fim. Eu pensei em tudo isso, e eu pensei nessas situações que a gente vive dia após dia, e talvez pessoas aos nossos lados estão vivenciando, estão sofrendo, e eu só consigo encontrar apenas uma resposta, e ela está ali: crer, confiar em Deus e ter a convicção da esperança que podemos ter nele, porque não nos resta outra opção, não tem jeito. Hoje, você que vota, que já tem idade para isso, é obrigatório. Hoje nós vamos tomar uma decisão importante. Você tem orado por isso? E talvez você, assim como eu não vou mentir para vocês, eu penso, em quem confiar? Jesus, como confiar nos homens? Quando você olha para o governo e você vê tantos escândalos, e você olha para a nossa cidade, talvez você consegue perceber algumas coisas ruins. Em quem eu devo depositar minha confiança? Eu posso dizer o seguinte: seja quem for, é homem, falho, vulnerável e que pode cair. Mas, independente disso, a sua confiança tem que estar em Deus. Porque, biblicamente falando, as coisas não vão melhorar. Biblicamente falando, a tendência é o mundo ser cada vez mais mal. Quer ver um exemplo interessante? Eu saí para almoçar com o pastor Fábio, né? Nós 5, né? E não sei se o pastor vai lembrar, mas nós pegamos a nossa comida, sentamos à mesa, e eu fiquei observando aquilo, um monte de gente. E eu disse assim para o pastor Fábio: puxa, como é que o cara consegue controlar quem pagou e quem não pagou? Aí na lata ele falou assim: quem quiser pode ir embora sem pagar. E eu fiquei: puxa, pastor Fábio, olha como está inculcado em nossa mente já o que é errado. Por quê? O que é normal para a gente é pagar, não é? Então nós deveríamos ficar surpresos quando alguém não paga, mas nós ficamos surpresos quando a pessoa é honesta. Então nós estamos contaminados por essa crise que o nosso país está vivendo. Isso é cultural. O brasileiro é assim. Aliás, o homem, o ser humano é assim. Ele é mau em sua natureza. E é por isso que eu pensei agora em 5 textos, que talvez vai acalentar o seu coração, talvez um ou outro você vai pegar para você. E você vai dizer assim: não, esse texto é um texto que eu vou guardar no meu coração. E que independente da situação que nós estamos vivenciando, você não vai deixar de confiar em Deus. 5 textos. O primeiro é este. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Talvez hoje você vá em várias cidades e tem uma placa assim: essa cidade pertence ao Senhor Jesus. É mentira, né? Porque tem de tudo dentro da cidade. E eu fico pensando: Deus será exaltado no final das contas,
Mas por mim e por você tem que ser a todo momento. Por isso, aquietai-vos, descanse, desacelera, calma. Deus está dizendo: eu sou Deus. O segundo versículo é Isaías 41, 10. Também um texto bastante conhecido, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eu sou teu Deus, por isso não temas. Ele está dizendo: eu estou contigo. Não fique assustado, não te assombres. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Outro versículo é Isaías 43, 19. Também gosto muito desse texto. Diz: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Ela está germinando, ela está nascendo. E Deus pergunta para a gente: porventura não a percebeis? Vocês não estão vendo? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele abre um caminho onde não tem, e Ele traz vida onde não há vida. Esse é o nosso Deus. No deserto não tem caminho, mas Ele abre um caminho. Ele já está abrindo um caminho. No deserto não há rio. Tem até aqueles desenhos animados, né, que não sei se vocês vão lembrar, o Patolino, aquele coelhinho lá, o Perna Longa e outros, estão no deserto, né, o Papaléguas, e aí de repente eles veem assim um rio. A hora que chega perto não é rio, né? Era uma alucinação da mente deles. E eles estão sedentos, querendo água, e não tem. É claro que é uma ilustração. Deus está dizendo: olha, você não, parece que não tem para onde ir, mas eu vou abrir um caminho. Olha, não tem vida onde você está, mas eu vou pôr vida. Eu vou dar água para você. Outro texto é Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí nós percebemos a proteção de Deus como o pastor de nossas vidas, nos protegendo dos lobos e dos perigos. Por último, João 16, 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A grande diferença daquele que conhece a Deus para aquele que não conhece a Deus é saber que mesmo em meio às aflições da vida, dos dilemas da vida, das crises que nós vivenciamos, mesmo em meio a tudo isso, você pode estar destruído, mas nunca sem esperança. Essa é a diferença. Para encerrar, eu quero contar mais uma experiência. Eu estava indo pregar, eu era pastor em Campinas, estava indo pregar em Sorocaba, uma cidade perto de Campinas. Era um congresso para jovens e adolescentes, e ao meu lado sentou uma moça, era estudante da Unicamp, ela estava fazendo economia, algo assim, e eu estava lendo um livro sobre filosofia da religião, e era um livro
que era de uma das matérias do seminário. Então eu estava lendo e chamou atenção o título para ela. E dá mais ou menos umas 2 horas de viagem de Campinas a Sorocaba. Talvez nem tanto, mas não demorou muito para ela esticar o pescoço uma vez e duas. Sabe quando você olha assim, de canto dos olhos, você percebe que a pessoa quer falar alguma coisa? E aí eu me virei e ela falou: que livro é esse? Eu falei assim: é sobre filosofia da religião. E eu expliquei algo bem sucinto, né, do que o livro dizia. Eu estudo na Unicamp. E ela começou a falar, foi discursando. E mal ela sabia que eu era pastor, né? E eu não falei nada, ela não deu oportunidade para eu falar. E eu fiquei ouvindo. Então ela falou praticamente a viagem inteira. Ela falou mal de igreja, ela falou mal de pastor, ela falou mal de religião, ela falou mal de um monte de coisa. Quando nós estávamos chegando em Sorocaba, ela perguntou: mas o que você faz? Aí eu disse: então, eu sou pastor. Ai meu Deus, me perdoa, eu falei tanto. Mas eu falei: não, posso te fazer uma pergunta? Uma só? E aí, para mim é suficiente. Veja, ela falou 1h30 pelo menos. Eu só fiz uma pergunta para ela. Você disse que Deus não existe, você disse que religião é isso, que pastor é aquilo. E ela: não, mas não está falando de você. Eu disse: não, você não me conhece, né? E é natural, porque você talvez observou alguns que fazem e por isso que te deixou indignado, coisa do tipo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta só. Não, pastor, pode falar, né? E eu perguntei para ela: qual é a tua esperança? Qual é a tua esperança? E ela ficou em silêncio, não respondeu nada. E eu fiquei quieto também. E não respondi mais nada. Eu só fiz uma pergunta para ela. A hora que o ônibus estacionou para descer, ela começou a chorar e disse: eu não sei qual é a minha esperança. Eu falei assim para ela: a minha é Jesus. E isso faz toda a diferença na vida daquele que crê. E é por isso que você está de mal com a vida e de mal com tudo que você falou, porque você não tem uma esperança. E aí eu nunca mais vi ela. Não sei o que ela fez com aquela informação. Gostaria muito de saber. Mas as pessoas aos nossos arredores estão sem a esperança. E você e eu, nós conhecemos a esperança. E a esperança é Jesus. Oremos. Senhor, ajude-nos a olhar para as questões dos dilemas humanos e para a Tua Palavra e achar a resposta nela e em Ti. Até porque para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Ajude-nos a entender o que nós não conseguimos entender. E nos fortaleça com o Teu poder. A Tua graça nos basta. Ela é melhor do que a vida. Obrigado porque nós temos o Senhor como nossa esperança. Esperança que não falha. Nós sabemos que um dia estaremos com o Senhor eternamente. E até lá, nós aguardamos com essa bendita esperança. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém? Amém.